Amado, amada do Senhor, mais um ano passou. Um novo ano está chegando. Como é bom saber que nós não estivemos sozinhos no decorrer deste ano e não estaremos sozinhos e desprotegidos no próximo ano. Veja o que afirma o salmista na palavra das senhas diárias para o último dia deste ano. Ali diz assim: Tu, Senhor, me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu repito a leitura. Tu, Senhor, me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Amados, amadas, eu quero te convidar para que possamos iniciar esse culto louvando ao nosso Deus, cantando juntos, damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De nossa vida façamos sempre um belo hino de amor e gratidão. O nosso lema seja alegria e dá esperança a cada coração. O nosso lema seja alegria e dá esperança a cada coração. Amados, amadas, nós celebramos esse culto em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de podermos ouvir a tua palavra, pela oportunidade, Senhor, que temos de termos comunhão contigo, pela oportunidade, Senhor, que nos dás de podermos saber que tu estás presente na nossa vida a cada dia, a cada momento, que nós não estivemos sozinhos, Senhor, no decorrer deste ano e também não estaremos sozinhos no próximo ano. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E agora, Senhor, nós te pedimos, fales a cada uma de nós através da tua palavra, que ela seja lâmpada para nossos pés e seja luz para o nosso caminho. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Nos preparando para a palavra do Senhor, cantemos o hino a seguir. Confio em Deus e sei que não
flor recebe o seu cuidar. Ele guia os astros no espaço do ar. E ele assim cuida de mim. Confio em Deus, em seu excesso amor. Confio em Deus e sei que me amará. E pela sua mão me guiará. E seja por onde for. Confio em Deus e seu excesso amor. Por vale todas a dor. Com ele rei sem nenhum temor. E sua mão conduzirá. Confio em Deus e seu excesso amor. Confio em Deus e sei que me amará. E pela sua mão me guiará. E seja por onde for. Confio em Deus em seu excesso amor. Confio em Deus e sei que me amará. E pela sua mão me guiará. E seja por onde for. Confio em Deus em seu excesso amor. Amados e amadas do Senhor, nós estamos celebrando o último culto de 2020. Em poucos dias iniciaremos um novo ano. E é praxe nessa época olharmos para trás, fazermos um balanço do ano que passou. E este, queridos, foi um ano atípico. Nós ficamos alguns meses sem culto presencial, sem nos reunirmos nos diversos grupos de nossa paróquia. Como pastor, eu tive que aprender a realizar cultos online. Tive que me adaptar fazendo aconselhamentos por telefone. Não foi um ano fácil. Contudo, ao olharmos para trás, temos mais a agradecer do que a reclamar. Nós tivemos nesse ano, apesar da pandemia, abundância da palavra de Deus através das mídias sociais. Eu tenho recebido semanalmente feedbacks de inúmeras pessoas que ouvem nossos cultos. Também tenho recebido testemunho de pessoas que foram tocadas pela palavra. Para quem prega e leva a palavra de Deus, é gratificante saber que a semente que está sendo semeada não foi semeada em vão, pois tem produzido muitos frutos. Eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma grande amiga, e esta mensagem, queridos, ela diz o seguinte: há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par, 2020. Mas 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo o que nós já tivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem os afagos dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender o porquê, sorrisos
embaixo de máscaras, rostos cansados com marca das máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel, médicos e profissionais da saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, criança, negro, branco, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo, indo para o mesmo lugar, um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados, um vírus e milhões de famílias destruídas, um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. Até aqui, amados, a citação dessa mensagem recebida. Amado, amada, amados, amadas do Senhor, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, Jesus vem até nós e diz: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Como é confortante saber que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, jogados às traças, mas que o nosso Deus, Ele está presente no nosso dia a dia. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 10, os versos 14 a 16, mais os versos 27 a 29, previsto nas senhas diárias para o culto do último dia deste ano. E essa palavra, queridos, ela diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amados, amadas, nesse texto Jesus diz: eu sou o bom pastor. Você, amado, amada do Senhor, já parou para pensar em tudo o que aconteceu de importante na tua vida neste ano que está findando? Você, amado, amada, já se deu conta de que o bom pastor esteve ao teu lado a cada momento, que em nenhum momento deste ano nós estivemos sozinhos ou abandonados? O que temos guardado em nossa memória? Temos guardado alegrias, vitórias, lutos, tristezas? Eu creio que apesar de estarmos vivendo um ano atípico, temos muito a aprender. Apesar da gravidade da pandemia, nós tivemos apenas um óbito por Covid em nossa paróquia. Não faltou o pão nosso de cada dia nas nossas mesas. Não tivemos grandes prejuízos em decorrência das chuvas ou da falta dela. Queridos, vamos agradecer a Deus pela fé que tem nos fortalecido, pela saúde, pela família, pelos amigos. Vamos agradecer a Deus por termos sido carregados
em meio ao sofrimento. Vamos agradecer a Deus por todos aqueles e aquelas que estiveram em tratamento e agora estão curados. Aliás, o texto previsto que nós lemos há pouco fala justamente de um Deus que nos carrega, de um Deus que vai à nossa frente abrindo caminho, que está ao nosso lado em toda e qualquer situação. E este Deus, queridos, diz: eu conheço as minhas ovelhas. Esse é o segundo ponto. Jesus se tornou humano para conhecer a mim e a ti. Sendo Deus, ele poderia ter ficado junto ao Pai, mas ele é enviado para sentir tudo o que nós, seres humanos, sentimos, a passar por tudo que nós, seres humanos, passamos, sem cometer, no entanto, pecado. Jesus se submeteu a todo tipo de humilhação e sofrimento para mostrar-nos o quanto nos ama. Jesus também conhece muito bem as suas ovelhas. Por quê? Porque ele as escuta com atenção. Se nós olharmos para os evangelhos, veremos inúmeros relatos em que Jesus expressa a sua misericórdia, quando lhe chamam ou quando falam com ele, ao compreender a incredulidade dos seus discípulos. Jesus trata suas ovelhas como indivíduos e não apenas como alguém no meio de uma multidão. Se uma se perde, ele deixa o rebanho e vai atrás da perdida. Nas curas que Jesus realiza, Jesus se preocupa não apenas com a cura do corpo, mas também com a alma, com a salvação da pessoa. Sempre procurando restaurar também a autoestima de quem está sendo curado. Se permitirmos que Deus nos guie, então, queridos, nós não precisamos nos preocupar com nada, pois Ele nos conhece muito bem. Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. E assim chegamos ao terceiro ponto. Somos comparados a ovelhas. É curioso que dentre tantos animais que Jesus poderia ter utilizado para nos comparar, ele faz uso justamente de uma ovelha. A ovelha, queridos, é um animal bastante dócil e extremamente dependente. A ovelha não consegue se defender dos predadores, o que faz dela uma presa fácil para qualquer inimigo. Nós, seres humanos, nos julgamos independentes, conhecedores de todas as coisas, capazes de fazermos as coisas se ajustarem dentro daquilo que mais nos convém. Mas, como Deus conhece a mim e a ti, Ele sabe que assim como uma ovelha necessita do cuidado do pastor para não virar almoço de algum animal feroz, assim também nós precisamos viver unidos a Cristo e precisamos permitir que a sua palavra nos oriente em todos os nossos caminhos para não cairmos em perigo. Assim como uma ovelha precisa estar junta do rebanho para estar protegida, também nós precisamos da comunhão na comunidade de crentes para ficarmos firmes no caminho do Senhor. Uma brasa fora do braseiro logo se apaga. Da mesma forma, se nos afastarmos da comunhão, nossa fé enfraquecerá. Dizem que uma ovelha fujona dificilmente encontra o caminho de volta. Ela necessita que o pastor a encontre e a leve de volta ao rebanho. Amados, de forma semelhante, nossas escolhas determinam a nossa caminhada com Deus.
Muitos começam bem nessa caminhada, mas no caminho acabam se desviando do Senhor. E quando isso acontece com um irmão, uma irmã na fé, nós que estamos no caminho, devemos nos mobilizar para resgatar aqueles que se cansaram da caminhada, aqueles que se apoiaram nos mais fracos e por isso caíram, ou que se decepcionaram com algo e pararam de andar no caminho do Senhor. Conta uma história que certo dia, aproveitando o cochilo do pastor, o lobo se aproveitou do rebanho de ovelhas e disse: queridas ovelhas, vocês estão sendo enganadas e exploradas pelo pastor. Essa conversa de que eu sou o lobo mau é pura mentira. Vejam, quem mantém vocês presas e limita a liberdade de vocês? Sou eu ou é o pastor? Quem tira o leite de vocês e fica com ele? Sou eu ou o pastor? Quem tosquia vocês e fica com toda a lã? Sou eu ou o pastor? E as ovelhas responderam: o pastor. Pois bem, continuou o lobo, abandonem o pastor que se aproveita de vocês e venham comigo. Eu conheço um lugar maravilhoso, lá no meio da floresta. Lá tem uma lagoa com água cristalina e um pasto com capim macio como manteiga. Além disso, vocês serão completamente livres. Nada de cercas, nada de vigilância. Cada uma de vocês poderá fazer o que bem entender. Venham comigo, disse o lobo. E as ovelhas acompanharam o lobo floresta dentro. O lugar descrito pelo lobo de fato existia. Foi uma festa. As ovelhas brincaram e se fartaram com aquele capim gostoso. No final do dia, exaustas, caíram no sono. Felizes por estarem livres num lugar tão maravilhoso. Na manhã seguinte, deram falta de uma ovelha. Ao perguntarem ao lobo, ele respondeu: eu falei que aqui vocês são completamente livres e cada uma de vocês faz o que quiser. A companheira de vocês resolveu ir embora. As ovelhas se deram por satisfeitas com a resposta e, sem suspeitar de nada, continuaram naquele lugar maravilhoso. Diariamente, porém, uma ovelha sumia, até que a última sumiu. Então o lobo saiu para seduzir outro rebanho. Amados, amadas, o lobo dessa história simboliza os vários perigos espirituais que atingem a vida do cristão. Perigos como a astúcia e a esperteza de Satanás, que anda em derredor procurando qualquer brecha para nos atacar, como disse Jesus. Perigos como a dúvida semeada pelo diabo, que nos leva a desconfiar de Cristo, de Deus, e a confiar em nossas obras, a confiar em todo tipo de superstições e de amuletos, ao invés de nos confiarmos nos braços amorosos do Pai e de confiarmos em suas promessas. Perigos de não aceitar o que a palavra de Deus diz. Eu acho que isso deveria ser assim, ou os tempos mudaram, não podemos levar a palavra de Deus ao pé da letra. Quando não estamos firmes nas verdades da palavra de Deus, somos presa fácil do inimigo. Mas fiquem tranquilos, amados. Embora haja muitas coisas neste mundo que podem tirar nossos olhos do pastor Jesus e que podem nos desviar do caminho que Ele abriu para que seguíssemos, podemos ficar tranquilos, porque a palavra de Deus afirma, no Salmo de número 121, no verso 4, que o nosso Deus
não tira cochilos e também o nosso Deus não dorme. Ele está sempre atento, sempre ao nosso lado. Quem vive uma vida com Deus jamais estará sozinho, à mercê do inimigo. Pelo contrário, terá ao seu lado um pastor que é nada mais e nada menos do que o próprio Criador do universo. E é por isso que ele nos conhece muito bem. Ele conhece cada uma de nossas fraquezas e ele nos ama tanto que até mesmo deu a sua própria vida para nos salvar. Assim eu chego ao quarto ponto. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, diz o Senhor. A quem Jesus se refere? Ele está falando aqui, queridos, de todas as pessoas que já andavam com Deus e que por algum motivo se desviaram da fé. Ele está falando também de todas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, a boa notícia da salvação. Ao se referir a estas ovelhas, Jesus afirma, quinto ponto, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amado, amada do Senhor, seja grato e feliz por fazer parte do rebanho de Deus. Ouça o convite do Senhor. Ele te convida a testemunhar com a tua vida, com as tuas atitudes e também com as tuas palavras, para que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho venham a conhecer pelo nosso testemunho, e aqueles que por algum motivo se afastaram da comunhão, sintam-se motivados a voltar, a retornar, a viver uma vida cristã autêntica. E assim chegamos ao sexto e último ponto. E assim chegamos ao sexto ponto. E ninguém as arrebatará da minha mão. O ano de 2021 traz incertezas. Não sabemos ainda se teremos logo uma vacina para esse vírus que nos ameaça. Mas podemos, queridos, ter a certeza de que a nossa vida pertence a Deus, haja o que houver. Se Jesus afirma que ninguém nos arrebatará da sua mão, podemos confiar. E não há melhor lugar para estar do que nas mãos do nosso Deus. Ali estaremos seguros. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por este culto, obrigado pelo teu amor e cuidado. Obrigado, Senhor, por ter nos mostrado que nós não estivemos sozinhos ao longo deste ano e também não estaremos sozinhos e desprotegidos no ano de 2021. Pai, obrigado que nós podemos adentrar esse novo ano na certeza de que Tu estás conosco, na certeza, Senhor, de que Tu queres o nosso bem, na certeza, Senhor, de que em Teus braços nós estaremos seguros, haja o que houver. Pai, nós intercedemos também por todos aqueles e aquelas que estudam, Senhor, uma vacina para esse vírus. Que essa vacina, Senhor, possa sair, que possamos, Senhor, ter uma população imunizada para voltarmos, Senhor, à vida normal, para não precisarmos mais usar máscara, não precisarmos mais ter medo, Senhor, de nos abraçarmos, de estarmos juntos, de termos comunhão. Pai, obrigado que Tu estiveste com cada um de nós ao longo deste ano. Obrigado, Senhor, por ter nos carregado em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao luto e à tristeza. Mas também agora, Pai, nós queremos estar intercedendo por todos aqueles e aquelas que sofrem. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles e aquelas que estão enlutados,
que perderam, Senhor, ao longo deste ano, um ente querido seu. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles e aquelas que estão hospitalizados ou em isolamento devido ao coronavírus. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles que têm cirurgias marcadas ou que estão aguardando uma vaga, Senhor, no hospital para algum tratamento. Pai, coloques a Tua mão sobre cada um e cada uma. Tu tens todo o poder no céu e na terra. Esteja, Senhor, restaurando vidas, esteja, Senhor, consolando corações, esteja, Senhor, fortalecendo aqueles que precisam ser fortalecidos. Nós intercedemos, Senhor, também pela nossa paróquia como um todo, por cada comunidade, por cada presbítero, por cada membro. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos carregaste ao longo deste ano e colocamos um novo ano também à frente nas Tuas mãos. Dá-nos alegria no serviço, ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos também nas Tuas mãos para levar conforto, consolo e ajuda a quem necessita. E tudo mais, Senhor, que nós teríamos ainda a pedir e agradecer, nós resumimos através da oração que Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Amém. Finalizamos esse culto ouvindo mais um hino. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia, assim é certa hoje sua alegria. Ainda o antigo nos tortura, o peso de maus dias da amargura. Senhor das nossas almas acuadas, a salvação a qual são preparadas. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia, assim é certa hoje sua alegria. Estende-nos o cálice amargo, da dor e o beberemos sem embargo, porque nos vem de tuas mãos divinas, até com gratidão sofrer ensinas. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia, assim é certa hoje sua alegria. E se quiseres dar-nos alegrias, ainda sobre o sol dos breves dias, então nos lembraremos do passado e entregamos-nos ao teu cuidado. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes
Confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria. Quando o silêncio se espalhar profundo, tudo ao redor deste pequeno mundo, repleto de adoração, ecoa o canto que a ti teus filhos entoam. Por bons poderes muito bem guardados, confiantes esperamos o que há de vir. Deus é conosco sempre, noite e dia. Assim é certa hoje sua alegria.